Martins Pena representa a vanguarda no teatro brasileiro. Ele que vai inserir o verdadeiro ator brasileiro no palco. Vamos conferir como foi feito isso? Então, Martins Pena, como nós vimos também anteriormente, ele é um devoto, digamos assim, das letras de Molière, de Poquelin, não é? Lá da França, da Comédie de l'Art. Ele é um devoto de Gil Vicente, ele é um devoto de Antônio José o Judeu. Então ele pega essas influências e coloca na sua cena. E com esse brilhantismo, com essa ação direta, ele faz com que os personagens ganhem corpo. E o que é mais curioso é que ele não vai priorizar, digamos assim, nós temos agora... como ele é um processo de ruptura, ele não é o protagonista. Na verdade, se a gente vai entender o teatro do Martins Pena, ele é repleto de protagonistas. Ele é um teatro que ele se faz no coletivo, o que é muito legal. Então, quando as montagens são feitas, elas são engendradas, não é? E a montagem da Arte Brasil, a gente tem que lembrar disso. Não há o protagonismo, as cenas elas são orgânicas. As cenas vão se completando, vão se multiplicando até o desenlace final. Então, aquela premissa básica do Aristóteles, da comédia antiga, aristotélica, é contemplado com Martins Pena. Então, Martins Pena, ele é realmente o nosso grande referencial. Ele vai nos possibilitar ver esse Brasil com as suas cores realistas, com aquele choro verdadeiro, com aquela forma de falar verdadeira, com aquelas imposições do patriarcado verdadeiras. Então, digamos que ele vai abrir essa cortina. A cena brasileira se abre agora para dentro de si, não para fora, para o exógeno, para a Europa, mas ela se abre para dentro. O palco brasileiro é invadido por essas palavras, é invadido pelos personagens, é invadido pelos Anselmos, pelos Eduardos, pelo Noviço, por todos os personagens que o Martins Pena colocou nessa cena, e colocou de forma muito brilhante, porque ele percebe que o Brasil está em processo de transformação. E imaginem vocês naquela época, com todas as dificuldades, né, que o teatro brasileiro vai, e ainda mais o gênero cômico, que era um gênero que não era muito bem visto, digamos assim. As pessoas ainda estavam muito vinculadas ao drama, aquele teatro da Europa. Então, quando ele chega com isso, é uma grande transformação. Ele é a vanguarda do teatro brasileiro. A verdade é essa. O Martins Pena, no meados do século XIX, ele é a vanguarda. Ele é aquela pessoa que vai dizer, olha, o teatro brasileiro, ele é isso. Ele é essa, a gente pode usar uma metáfora, ele é essa sujeira. É essa sujeira que está nas ruas, é essa sujeira que está no governo, é essa sujeira que está na igreja, nas religiões, é essa sujeira que está no funcionalismo público, é essa sujeira que está lá na própria família, não é? Então, vocês podem imaginar o Nelson Rodrigues sem o Martins Pena? Claro que não. O Nelson Rodrigues, e outra curiosidade, né? O Nelson vai tratar muito daquela tragédia carioca, né? Mas vocês imaginam que aquela tragédia carioca, no sentido do cômico, já não está no século XIX também com o Martins Pena? E que o Nelson, você pode observar todas as biografias do Anjo Pornográfico, né? do Rui Castro. Então, o Nelson era um leitor também e adorava Martins Pena. Exatamente porque ele vai perceber que o Martins Pena traz aquilo que é essencial para o teatro, é a diversão, é o conflito, não é? Então, aquele teatro pesado do Nelson, ele também é um teatro que às vezes se faz leve, porque tem aquele humor, mesmo no trágico do Nelson, você tem humor. E observando o humor, você vai observar que também tem aquela mãozinha lá no Nelson daquele escritor que ele leu, de ponta a ponta, da primeira à última peça, que é o Martins Pena. E outro detalhe importante, as obras do Martins Pena, elas foram muito divulgadas depois das montagens. O processo gráfico no Brasil, a partir do século XIX, vai se agigantar, a indústria gráfica. Então, todos os tomos, os volumes de obras do Martins Pena vão ser muito divulgados, não é? Isso vai refletir onde? Vai refletir não só no Sudeste, no Nordeste também. A literatura de cordel vai começar também a pegar as cenas do Martins Pena e transformar em histórias cômicas, não é? Que é da família, das brigas familiares, não é? Daquela pessoa que, hoje em dia seria a palavra bullying, não é? Mas aquela pessoa que tem, não é? Que tem uma dificuldade no andar, que tem uma dificuldade no falar, está lá em Quem Casa Quer Casa, inclusive. Quatro na cara.
Então, já se começa a colocar. Mas não com aquela ideia, né, de defenestrar, né, a pessoa, mas a ideia de trazer a comicidade. Aqui, como eu costumo dizer, né, são momentos da época, que se permitem a época e que ultrapassam a época. Quem não ri hoje de um gago, por exemplo, às vezes, mas não está rindo porque está rindo da maldade, não é isso, não. Quem não ri de um tombo, de uma gague circense, isso não passa nunca. Isso também ultrapassa os séculos. Não só essas mazelas, mas também a ideia do cômico, não é? E o público do teatro, naquele momento, ele começa a rir de verdade. É muito legal essa ideia do riso, né? Você tem vários teóricos, né? O Bakhtin trabalha com a ideia do riso no século XVI, quando ele fala das peças do Rabelais, do Pantagruel, do Garganta, dos grandes gigantes cômicos, né? Existe uma certa permissividade nas peças. E é porque aquele momento, o século XIX, também era aquilo, né? Assim como as peças do Molière, no século XVI, e de Gil Vicente, né? Que são pessoas do Renascimento, e que o Martins Pena vai ler, vão refletir na cena do teatro dele. Então, o Martins Pena, eu consigo entender muito bem o tempo dele para dizer, realmente era um gênio. Era um gênio porque ele soube trabalhar com a premissa de que a palavra é ação. Então, no teatro brasileiro, a palavra não era ação, era declamação, era um certo exibicionismo, à l'avante, né, de la France. Mas então, quando nós chegamos no Brasil, tem o gingado brasileiro. Onde é que está o gingado, que começa esse gingado? Carioca, está lá em Martins Pena. Vocês devem lembrar que um crítico, o Silvio Romero, da época, falou que se perdessem todas, e o Sábato Magaldi repercute isso também, que se perdessem todos os documentos, né, que eram feitos no Brasil por um grande incêndio, e se restassem apenas as peças do Martins Pena, aquelas peças poderiam fazer a gente recompor o Brasil todinho, com todas as suas vicissitudes, com todas as suas potencialidades. É porque ele tratou de tudo nesse aspecto. Então, esse teatro é um teatro do humor, é um teatro cômico, mas é um teatro também histórico, antropológico, sociológico, geográfico. É um teatro que abarca tudo, religioso, é um teatro completo. Sabe a obra de arte total do Wagner? Essa obra de arte total, de certa maneira, também já está com Martins Pena, porque é ele que vai ter essa grande dinâmica de mostrar com que o povo brasileiro tem essa facilidade de entender que é o povo que tem que ser retratado, é o povo que tem que ir ao teatro, é o povo que tem que entender o teatro, é o povo que tem que dizer, realmente eu estou me vendo nessa cena, eu estou me vendo nessa peça, olha lá, olha aquela roupa, olha aquele figurino, olha aquele ator bem preparado. A gente tem que lembrar que João Caetano começa também a fazer a profissionalização do ator brasileiro. Ele também é um ativista político nesse sentido, João Caetano, o grande nome que vai montar Martins Pena. Então esse é um ator brasileiro que está pensando em tudo, está pensando na profissionalização, está pensando no acabamento do teatro, ele está pensando naquela época, meados do século XIX, né? Quem casa quer casa, de 1845. Então a gente tem que lembrar que essas emanações, esse vulcão que é o teatro brasileiro, ele está começando a fazer as suas primeiras erupções, né? E isso é incontrolável e incontornável. Essa lava, eu chamo da lava criativa do Martins Pena, vai começar a queimar. Quando eu digo queimar, eu digo no processo da inquietação. O ator não vai mais se conformar em apenas vislumbrar o europeu. Ele vai dizer, eu posso fazer uma atuação com a minha forma de andar, com a minha forma de falar, com a minha forma de pensar. Isso só é possível porque existe um dramaturgo por trás disso tudo. Obviamente, nós temos também os primeiros diretores que vão aparecer, né? O próprio João Caetano dirigia e atuava. Então é isso, essa profissionalização também vem com Martins Pena. É por isso que ele não passa. O Martins Pena não está no século XIX. Ele é o teatro brasileiro no seu vigor, ele é o teatro brasileiro na sua contemporaneidade.